Olá e seja muito bem-vindo à quinta temporada do podcast Alimentação Saudável. O meu nome é Mafalda Rodrigues de Almeida, sou nutricionista, fundadora da Love It e autora de 3 livros de receitas. Por aqui vamos falar sobre todos os temas quentes relacionados com alimentação, saúde e nutrição. Vou receber vários convidados que nos vão ajudar a falar sobre temas como saúde de uma forma simples, a desmistificar alguns conceitos que estão tão enraizados no nosso dia-a-dia e que parecem que complicam a nossa alimentação. Vamos falar sobre bem-estar, sobre técnicas importantes para a prevenção de vários tipos de doenças e, mais importante ainda, para a promoção da saúde. Quero que este podcast venha simplificar a alimentação e ajudá-la a ter as ferramentas para ter um dia-a-dia mais simples, nutritivo e completo. Olá e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje tenho o prazer de ter comigo, através do Zoom, a Liliana Santos, aromaterapeuta. Liliana, muito obrigada por ter aceito o convite e por estar aqui hoje connosco. Olá, muito bom dia e obrigada também por ter sido convidada para poder trazer aqui um bocadinho sobre a aromaterapia e sobre a saúde natural. Se calhar podemos começar por aí, Liliana. Como é que surgiu este seu interesse pela aromaterapia? Então, esta história começa já há uns aninhos atrás, há cerca de 7 anos, quando eu engravidei e quando percebi que de facto queria também voltar um bocadinho às minhas raízes da cura ou do cuidar da nossa família com soluções naturais. E foi quando engravidei da minha filha que comecei a pensar ainda mais nesta situação e que tinha medo que depois, quando ela nascesse, tivesse que lidar com alguns desafios de saúde normais e que tivesse que estar sempre a recorrer à medicação. Eu própria, sempre que possível, evito, claro que quando é necessário, está tudo bem na mesma, mas isso para mim era uma grande preocupação durante a minha gravidez. Eu via toda a gente à minha volta com crianças, passar a vida sempre nos hospitais, nas urgências, nos pediatras. Quando tem que ser, mas também quando é muito frequente também não é propriamente o ideal. E então eu tentei, logo nessa altura, começar a tentar perceber o que é que podia ajudar-me nesse caminho para prevenir qualquer tipo de situação que pudesse acontecer com um bebé tão pequeno que iria nascer em breve. E foi quando comecei a voltar um bocadinho às minhas raízes, comecei a voltar um bocadinho à cura pelas plantas, a tentar procurar, ok, quais é que eram as plantas que as minhas avós, que a minha mãe utilizava quando a minha mãe era miúda, por exemplo, para tratar dos seus irmãos, para tratar de situações que iam acontecendo, o que é que eles usavam para evitar? Na altura não existia também muita medicação, portanto era para evitar químicos de síntese. E foi aí que eu comecei a ouvir um bocadinho mais o que elas tinham para partilhar comigo e comecei à procura de ingredientes naturais que me ajudassem nesse caminho. E foi quando descobri os óleos essenciais, efetivamente, que me permitiam ter soluções naturais em minha casa, em todo o tipo de situações, seja detergentes, seja poder utilizar para ambientar a casa, por exemplo, mas também para a nossa saúde. Para poder prevenir, para poder reforçar o sistema imunitário, para poder dormir melhor, por exemplo, coisas às vezes que parecem muito, muito simples, mas que têm um impacto muito grande no nosso dia a dia, na nossa saúde. E foi muito a partir daí que eu comecei aqui a mergulhar um bocadinho dentro dos óleos essenciais, porque percebi que eram efetivamente princípios ativos naturais que me podiam ajudar em muitas situações. A não ser necessário estar, por exemplo, a faltar ao trabalho para poder ficar com a minha filha, a ter a minha filha doente, poder passar por isso, porque só esse processo já não é fácil, não é? Ver os nossos filhos doentes e não poder fazer nada, por exemplo, não é? Ou fazer apenas aquilo que nos recomendam, que está tudo bem, mas dá-nos aqui sempre uma sensação de não saber lidar com a situação e é sempre complexo. E então foi a partir daí que comecei a mergulhar nos óleos essenciais, começar a perceber como é que funciona, comecei a usar em mim, comecei a ver resultados mesmo muito, muito interessantes e comecei então a fazer formação para perceber mais sobre o tema. Fui fazendo várias formações, vários workshops, muito como a maior parte das pessoas que entram em contato com os óleos essenciais começa a fazer. E a partir daí passo de uma utilização pessoal para uma utilização profissional no momento em que as pessoas começam a pedir ajuda, começam a perceber, ok, então o que é que tu fazes com a tua filha que eu também queria fazer com o meu, para que isto não acontecesse efetivamente, para que não tivesse que ir tantas vezes às urgências, tantas vezes ter os miúdos em casa doentes, ter que faltar muitas vezes ao trabalho. E foi a partir daí que eu percebi que tinha que tornar isto, esta paixão, por assim dizer, e estes resultados que eu estava a ter a nível familiar em algo profissional. Tinha que me profissionalizar, tinha que tirar formação a nível profissional para poder ser aromaterapeuta e para poder ajudar os outros, porque aquilo que eu sabia era excelente para mim, tinha excelentes resultados, mas não era enquanto um profissional. E foi a partir daí que comecei a fazer toda a transformação a nível profissional para poder
ajudar os outros também, para poder aconselhar, acompanhar e ver também resultados nos outros com as boas práticas da aromaterapia. E foi nesse momento que depois fundou o Instituto Português de Aromaterapia? O Instituto Português de Aromaterapia vem um bocadinho depois. Eu comecei primeiro a trabalhar diretamente com as famílias, a ajudar as famílias de forma individual, a utilizar os seus óleos essenciais, a poderem começar a utilizar os óleos essenciais, outros a aprofundar o conhecimento. Comecei de uma forma bastante individual. Rapidamente comecei a ter 400, 500 famílias para ajudar, o que é muita gente e que individualmente já era muito complexo, principalmente porque ainda tinha uma criança relativamente pequena em casa, que também me pedia bastante atenção, o que é completamente normal. E a partir desse momento comecei a perceber que, então, se calhar, se quisesse continuar a ajudar todas estas pessoas, tinha que passar para acompanhamento de grupo. Comecei a criar alguns cursos online com a organização deste conhecimento a nível do uso familiar, para ajudar as famílias cada vez mais a utilizarem de forma autónoma, para que isso fosse possível. E foi nesse percurso destes cursos online, de começar a ajudar ainda mais pessoas nesta utilização familiar, que começou a surgir a necessidade de outras pessoas também tornarem isto a sua profissão. Porque era muito isso que os meus alunos me pediam, era ok, então Liliana, isto é tudo muito fantástico, eu já utilizo imenso, mas eu também já tenho pessoas a ajudarem-me, a pedir-me ajuda, aliás, para as ajudar também. E como é que eu faço isso? Como é que eu também posso ser uma aromaterapeuta e poder ajudar outras pessoas? E foi a partir daí então que surge a necessidade da criação do Instituto Português de Aromaterapia, para que efetivamente existisse aqui uma estrutura e existisse toda uma organização que fosse possível ajudar outras pessoas também a transformarem-se em aromaterapeutas e a poderem também, de alguma forma, fazer todo o percurso que eu tinha feito também, que foi começar a utilizar para mim mesma e passar a utilizar nos outros, ajudar os outros, fazer aconselhamentos, muito mais do que passar apenas o nosso conhecimento pessoal. Porque usar os óleos essenciais é importante quando usamos na nossa família, mas quando passamos a usar de forma profissional é importante ter outras bases, ter um conhecimento bastante mais aprofundado, e saber outras questões que normalmente no uso familiar não é necessário saber. Então houve toda esta passagem aqui, uma questão de profissionalização que vem com o Instituto Português de Aromaterapia. E o que a Liliana sentia em termos de procura destas famílias? Ou seja, o principal motivo tinha a ver um bocadinho também com esta questão que falava das crianças estarem doentes e a motivação para conseguirem prevenir isso, para não termos que faltar tanto ao trabalho, ou tinha variedíssimas razões pelas quais as famílias a procuravam? Existem sempre imensas razões, não é? Existem famílias com crianças, mas também existem famílias que não têm crianças em casa e que também querem utilizar a aromaterapia. A principal motivação de praticamente todas as famílias que passaram por mim era efetivamente terem soluções naturais em casa para poderem usar em SOS, em situações que surgem no dia a dia, que pudessem muito facilmente utilizar uma solução natural para essa situação. Por exemplo, uma dor de cabeça, uma dor de barriga, uma indigestão, uma digestão mais complexa, uma dor de costas, por exemplo, aquelas situações completamente normais em todas as famílias, em todas as casas, todos nós passamos por isso um dia, ou temos uma criança com febre, ou nós próprios podemos ter uma gripe, uma dor de garganta, e então eu trabalhei muito, quando trabalhava aqui mais com as famílias, trabalhava muito neste sentido, de ajudar as pessoas a terem as suas soluções naturais prontas a usar em casa, para quando precisarem delas, poderem efetivamente beneficiar de soluções naturais. Aqui estamos a falar um bocadinho no campo da automedicação, que todos nós também acabamos por recorrer sem ter que ir ao médico, por exemplo, não é? E aqui era poder substituir tudo isto por soluções naturais, numa simples dor de cabeça, por exemplo, numa simples indigestão, por exemplo. E a partir daí também fazer a prevenção, poder utilizar também de forma preventiva para cada vez menos ter que recorrer a soluções naturais ou não, mas cada vez menos ter essa necessidade. Portanto, a maior parte das motivações era mesmo à volta disto. Que normalmente é interessante porque a prevenção não é algo que normalmente nos motive muito para começar, não é? As pessoas quando procuram uma solução já têm o problema e nota que as pessoas que a Liliana também foi acompanhando, notou que conseguiu ir fazendo essa educação para a prevenção? Sim, sim, e com a aromaterapia eu acho que até é bastante simples fazer esta educação para a prevenção, porque quando as pessoas começam a utilizar, mesmo que numa forma
numa primeira fase, comecem a utilizar apenas quando têm uma dor de cabeça. Por exemplo, nós com a aromaterapia vamos ter sempre uma ação em várias frentes, por assim dizer. Nunca vamos ter apenas a ação física, ou seja, relacionada com a dor diretamente. Vamos ter também a vertente emocional e vamos conseguir de alguma forma começar a perceber que estas crises, estas situações começam a reduzir de frequência muito facilmente. E isto aqui podemos estar a falar, por exemplo, quando temos um filho com uma simples constipação, por exemplo, começamos a perceber que quando utilizamos, mesmo que seja aquela solução que está ali para o SOS, só para o sintoma, não é? Nós começamos a utilizar aquela solução de forma frequente e começamos a perceber que efetivamente os nossos filhos começam a ter cada vez menos constipações, começam a estar cada vez menos constipados. Por exemplo, a mesma situação pode acontecer com uma situação preventiva de bronquiolites, por exemplo. São situações que nós conseguimos passar através aqui do ensino da aromaterapia e da conjugação dos óleos essenciais. Torna simples perceber quais são os óleos essenciais a utilizar em determinadas épocas do ano, que nos permite reduzir esta frequência destas situações mais comuns, não é? Como as constipações, as gripes, as bronquiolites, situações muito comuns na altura do inverno, por exemplo, ou ali pelo outono, quando começa o regresso à escola, começa a surgir muitas das vezes este tipo de situações. Então, com a aromaterapia torna-se um bocadinho simples perceber ou passar para a fase preventiva, porque com a utilização começamos a perceber que reduzimos facilmente estas crises que possam acontecer, estes sintomas frequentes que antes, isto é algo que muitas pessoas acabam por dizer, eu antes efetivamente passava todos os invernos, tinha uma, duas, três gripes e neste momento passo um inverno sem ter uma gripe, por exemplo. Isto pode acontecer, claro que também pode surgir, mas isto começa a acontecer e as pessoas começam a perceber que de facto se começarem a usar antes mesmo dos sintomas surgirem, têm resultados óbvios e então acabam por começar mesmo antes, não é? Seja nas dores de cabeça, ok, começar a perceber, e isto é algo que eu acabo por passar um bocadinho também na formação, começarem a perceber o porquê do sintoma. A solução está lá, não é? Temos uma dor de cabeça, temos ali uma solução, eu gosto muito de trabalhar com roll-ons, acho que é das formas mais fáceis de termos soluções prontas a usar em casa. Temos ali o roll-on da dor de cabeça. Ok, temos uma dor de cabeça, vamos utilizar este roll-on. Mas vamos tentar perceber o porquê desta dor de cabeça, não é? Será que eu dormi bem ontem? Será que tive um dia muito estressante? O que é que poderá estar aqui a fazer com que eu tenha esta dor de cabeça? E quando nós começamos a ter esta consciência, começamos a perceber que se calhar então esta dor de cabeça frequente pode ter a ver com o facto de eu andar a dormir mal durante vários dias seguidos. Então vou poder utilizar a solução para dormir melhor para perceber se vai ter aqui este impacto ou não. Então de uma forma bastante simples, as pessoas começam a entrar na aromaterapia de uma forma preventiva e não apenas para utilização nos determinados sintomas que vão surgindo. Pois, e estava a falar dos roll-ons e eu ia perguntar precisamente isso. Como é que, para uma pessoa que nos esteja a ouvir pela primeira vez, que nunca tenha tido contacto com a aromaterapia, como é que normalmente é esta aplicação? É feita através, por exemplo, dos roll-ons, dos difusores? Eh, que utilizações é que normalmente a Liliana costuma sugerir? Existem várias formas de usar a aromaterapia, mas as mais simples, efetivamente, são a aplicação na pele, que eu recomendo bastante os roll-ons, portanto tenho aqui o roll-on é algo deste género, porque às vezes também me perguntam okay, o que é isso mesmo no roll-on, porque vão sempre associar a outro tipo de roll-ons, mas é algo bastante compacto e bastante simples, que nos permite aplicar de uma forma muito simples na nossa pele, em pontos estratégicos, mediante o sintoma que tínhamos que aplicar. Mas a difusão também pode ser uma excelente forma de utilização, principalmente com crianças pequenas, principalmente quando são situações a nível familiar, vamos poder usar um difusor, onde colocamos o óleo essencial diretamente no difusor. Estas são as duas formas de utilização mais simples e mais práticas para qualquer família utilizar. Na difusão, vamos poder privilegiar, aliás, privilegiamos a difusão quando é para uso coletivo, quando é a nível familiar, ao final do dia, para aliviar um bocadinho ali o stress, por exemplo, do final do dia, completamente normal. Quando temos um filho doente e não queremos que o outro também fique, porque também pode acontecer, principalmente quando é viral, então começar a fazer difusões para prevenir que toda a família fique doente, por exemplo, ou então em situações a nível respiratório. Também temos uma excelente ação dos óleos essenciais por inalação, e então o difusor é um grande aliado nesta situação.
Quando falamos em situações mais localizadas, como por exemplo uma dor de cabeça, uma dor de costas, uma dor de barriga, a utilização diretamente na pele torna-se bastante interessante porque vamos ter uma absorção de facto localizada. E aí os roll-ons são fantásticos, podemos aplicar diretamente na zona específica onde temos esta dor, não é? Sendo a dor de cabeça, por exemplo, aplicamos aqui nas têmporas, por exemplo, se for uma dor de barriga podemos aplicar perfeitamente na zona da barriga, ou se for baixo ventre, se for uma dor pré-menstrual, por exemplo, podemos ir aplicando nas zonas específicas e torna-se bastante simples esta utilização, porque o efeito também costuma ser bastante rápido, então conseguimos logo ver ali bastantes melhorias na aplicação, seja ela por infusão, seja por aplicação tópica na pele, neste caso. Bom, então depende sempre do caso, do tipo de dor, de sintoma, do que é que a pessoa quer tratar, não é? Exatamente, depende sempre. Se for uma dor de cabeça, mais uma vez, funciona muito bem aplicar diretamente na pele, uma dor de barriga, uma dor de costas, por exemplo, aplicar na dor localizada. Se for, por exemplo, um hematoma, poder aplicar, ou se for uma criança que sem querer caiu e que se esfarrapou toda, como costumamos dizer, então podemos aplicar diretamente a uma cicatriz que está em cicatrização. Torna-se muito mais fácil fazer esta aplicação diretamente na pele. Agora, quando falamos, por exemplo, em dormir melhor, em situações, por exemplo, depressivas, em situações de que precisamos de mais energia, mais motivação, a utilização por inalação vai funcionar mesmo muito bem, todas as questões a nível respiratório e sempre que seja nesta função coletiva, como seja antiviral, antibacteriano, por exemplo, vai acabar por ter este bom efeito a nível de difusão, porque estão todos a beneficiar, não precisamos de estar a aplicar em todos os membros da família, por exemplo. Sim, porque há um bocadinho aquele mito de que os óleos essenciais não devem ser aplicados diretamente na pele, mas neste caso são preparações que a Liliana tem disponíveis e que acabam por, ou por ensinar às famílias como é que se fazem, não é? Não é só o óleo essencial puro em si. Exatamente, não é quando eu digo aplicar na pele, por exemplo, por isso é que eu menciono bastante os roll-ons. Os roll-ons, normalmente nós quando compramos um óleo essencial, compramos o óleo essencial em estado puro, isto é o ideal. O óleo essencial puro que podemos usar no difusor puro. No difusor não é necessário diluir, mas quando vamos aplicar na pele não devemos usar puro, efetivamente, porque pode ser irritante, pode ser mesmo dermocáustico e pode causar algumas contraindicações, por assim dizer. Então, o ideal é diluir este óleo essencial de forma adaptada, porque uma diluição de um óleo essencial para utilizar num bebê de 6 meses é diferente de um adulto, por exemplo, e até mesmo de um bebê de 12 meses para uma criança de 6 anos, é bastante diferente esta concentração de óleo essencial que vamos utilizar. Não vamos usar puro, efetivamente, mas vamos poder misturar num óleo vegetal para diluir este óleo essencial antes de aplicar na pele. E estes roll-ons torna-se bastante simples para fazer essa mesma diluição, porque podemos colocar aqui as gotinhas de óleo essencial, encher com o restante de óleo vegetal e temos uma preparação pronta a usar na pele, sem ter que estar sempre a pensar, ok, agora quantas gotas é que eu vou usar, de que forma é que eu vou usar, e podemos aplicar diretamente na zona específica da dor, por exemplo, se for uma questão de uma dor localizada. E esse óleo vegetal pode ser algo como os que nós já conhecemos, o óleo de amêndoas doces ou de sésamo ou de coco, não é? Exatamente, óleo de coco, óleo de amêndoas doces, óleo de ricínio, existem imensos que muita gente já começa a conhecer, o abacate, por exemplo, já começam a estar disponíveis em muitas superfícies, e podemos juntar estes óleos vegetais de uma forma simples, sempre que seja uma aplicação a nível terapêutico, nesta questão de um sintoma, podemos escolher qualquer um dos óleos vegetais e vamos ter aqui a função de diluição. Depois, quando vamos para uma situação muito específica, já podemos escolher um óleo vegetal específico com uma propriedade que vá potenciar a ação do óleo essencial, mas aí normalmente já é feito com aconselhamento para situações específicas. Mas óleo de amêndoas doces, por exemplo, muita gente conhece, quase toda a gente tem em casa para outro tipo de funções, então podemos usar também para diluir os óleos essenciais. Liliana, e um dos problemas que nos aparece muito em consulta de nutrição também é este problema, esta dificuldade em gerir a fome emocional ou compulsão alimentar. Muitos problemas desses associados a uma maior ansiedade, a muito stress. A aromaterapia aqui também pode ajudar, existem soluções para isso? Sim, sem dúvida alguma que sim, porque se forem esse tipo de motivações, por exemplo, a ansiedade, o stress que possam influenciar essa compulsão alimentar, por exemplo, aí nós podemos atuar diretamente nessa questão. E existem óleos essenciais, como por exemplo o óleo essencial de Ylang Ylang, que é um excelente ansiolítico natural. Portanto, é um excelente óleo essencial para baixar todos estes índices de ansiedade que esta pessoa possa estar a viver
todos os seus dias, ou determinados momentos que possam causar ainda mais ansiedade, ela pode utilizar este óleo essencial por inalação, que torna-se aqui bastante eficaz, para poder reduzir toda esta ansiedade no seu dia-a-dia. E isto acaba por ser bastante impactante depois noutras situações, como por exemplo a nível alimentar, que pode ter aí um excelente papel para poder ajudar e complementar essa ação. O normal, qualquer profissional depois poderá ajudar, neste caso qualquer nutricionista certamente poderá ajudar nessa situação, mas aqui como complemento para atuar a nível da ansiedade, sim. E no que toca ao sono, que também é outro problema que leva muitas vezes depois a este cansaço, a esta ansiedade, também existem óleos que nós possamos adaptar para ajudar a melhorar a qualidade do sono? Ou pelo menos o relaxamento, não é? Associado a um bom sono? Exatamente. Na questão do sono, tal e qual como pode acontecer na compulsão alimentar, o importante é perceber qual é a causa dessa compulsão. No caso do sono, é exatamente a mesma questão, é importante perceber qual é a causa que está aqui a perturbar o sono ou o dormir bem desta pessoa. Muitas das vezes são questões relacionadas com relaxamento, outras vezes relacionadas com algumas ideias cíclicas, cismas, que possam estar a interferir naquele sono, então faz com que a pessoa acorde imenso durante a noite ou simplesmente não consiga relaxar suficientemente para conseguir dormir de forma reparadora. Então aqui vamos poder utilizar vários óleos essenciais mediante a causa, mas efetivamente o óleo essencial mais associado ao sono e ao relaxamento é o óleo essencial de lavanda. É muito conhecido e muitas das vezes até já utilizado em muitos produtos para ajudar neste relaxamento, e a verdade é que o óleo essencial tem componentes químicos naturais que permitem o relaxamento do nosso sistema nervoso central, mas também a nível muscular, que nos permite então muitas das vezes preparar para uma boa noite de sono, e então podemos utilizar à noite, 2 horas antes de ir para a cama, por exemplo, podemos começar a inalar este óleo essencial por difusão ou diretamente no frasco, para começar então todo este relaxamento que nos permite depois dormir melhor. E existe algum óleo também, associado, por exemplo, a uma maior sensação de energia, de bem-estar? Porque nesta altura há muitas pessoas que se queixam disso, que se sentem muito cansadas, sempre que falta alguma energia para o dia a dia. Existe aqui alguma solução, nesse caso, na aromaterapia? Sim, existem. Mais uma vez, vamos ver qual é a causa, não é? Mas se for uma questão, por exemplo, de fadiga mental, muitas vezes também acontece, derivada a uma questão de sobrecarga no trabalho, no dia a dia, o óleo essencial de alecrim é excelente para ajudar neste boost de energia quando estamos assim mesmo com um cansaço enorme. Depois temos outras situações, por exemplo, quando se fala a nível de motivação, de coragem no seu dia a dia, que muitas das vezes depois até poderá levar mais tarde a quadros mais depressivos. Podemos utilizar o óleo essencial de bergamota, por exemplo, que é um excelente óleo essencial neste efeito, e também existe um óleo essencial que também é muito utilizado para aumentar o estado de alerta, para aumentar a nossa energia, mesmo depois de uma noite mal dormida ou depois de um dia muito cansativo que temos que enfrentar outras situações mais ao final do dia, por exemplo. Existe o óleo essencial de peppermint, hortelã-pimenta, que é um excelente óleo essencial também para energizar, para aumentar aqui a nossa energia vital, que é bastante importante muitas das vezes nestas situações. Sim, realmente é um mundo com várias plantas e vários benefícios, né? Isso também transparece muito quando entramos no seu site e procuramos um bocadinho deste percurso, vemos que a Liliana cada vez está mais envolvida e tem cada vez mais tarefas, mais coisas para simplificar a nossa vida. E uma delas que gostava de lhe perguntar, que achei também muito curiosa, foi a Casa da Aromaterapia em 2021, que lançou nesta altura. O que é este projeto? Porque é que quis enverdar por aqui? Então, a Casa da Aromaterapia é, como eu costumo dizer, é um local seguro para comprar os produtos, estes ingredientes, não é? Seja os óleos essenciais, sejam os frasquinhos, os roll-ons, estas coisas que nós, quando começamos a utilizar os óleos essenciais, vamos precisar. Precisamos dos óleos essenciais, precisamos dos óleos vegetais, depois também podemos utilizar hidrolatos. Existem aqui vários produtos associados à aromaterapia que os meus alunos e estas famílias que iam trabalhando comigo iam pedindo cada vez mais a minha opinião. A Liliana, o que é que tu recomendas? Liliana, o que é que eu posso comprar para esta situação, para aquela? E então acabavam por andar muitas das vezes à procura deste tipo de ingredientes em imensos sítios, às vezes não encontravam, outras vezes não tinham certeza se era bem aquilo, e foi aí que surgiu este projeto da Casa da Aromaterapia para, no fundo, colmatar esta necessidade de todas as pessoas que já trabalhavam comigo, e numa primeira fase, durante 1 ano ou 2, foi mesmo criada exclusivamente para os meus alunos. Depois então em 2021 é que decidimos abrir ao público e passou então a ser aqui este local seguro para todas as pessoas que procurem ingredientes naturais
para fazer os seus cosméticos, os seus detergentes, as suas soluções naturais, a sua farmácia natural, possam ter então a seleção de produtos que eu própria utilizo, que eu própria recomendo, estão todos então nesta casa da aromaterapia. Porque quando nos explica que também é um local seguro, ou seja, que são produtos seguros, significa que nem tudo aquilo que está no mercado possa ser adequado, ou seja, que existem alguns cuidados que devemos ter, e agora até estava a lembrar-me, por exemplo, no caso de bebés ou de crianças, de querermos aplicar, se existem cuidados acrescidos nestes casos. Sim, existem cuidados acrescidos nestes casos, efetivamente, mas para além da utilização em si, que tem que ser adequada, mas para além disso também existe a qualidade dos produtos que nós utilizamos, porque efetivamente, como em tudo que vimos até hoje, sempre que começa a existir uma maior adesão, começa a existir cada vez mais industrialização de alguns produtos para permitir que o produto fique mais barato, mais interessante para o cliente, pronto, que seja aqui, que chame mais a atenção do cliente, em que então todas as marcas e mais algumas vão querer entrar neste tipo de mercado. E muitas das vezes o que acontece é que isto faz com que os produtos também baixem de qualidade. Então os óleos essenciais, para serem realmente eficazes, é importante termos em conta alguns critérios de qualidade. E às vezes a verdade é que eles não são respeitados. Então eu acabo por colocar aqui na casa da aromaterapia apenas os produtos que eu própria confio e que eu tenho a certeza que de facto já de alguma forma analisei toda a composição química do produto para ter certeza que são produtos puros e que estão prontos então a usar por qualquer família, seja em estado puro ou essencial, ou sejam também soluções naturais já prontas a usar, porque também é algo que as pessoas procuram muito. Há sempre alguém que gosta de ter mais conhecimento e gosta de fazer as suas próprias soluções naturais, mas também existem muitas pessoas que preferem comprar já tudo feito, mas ter a certeza que é um produto de qualidade e que não é algo que apenas está, assim, de alguma forma camuflado para poder ser vendido de uma forma muito simples. E infelizmente no mercado dos óleos essenciais já começa a existir muitos óleos essenciais que não são puros, muitos óleos essenciais que muitas das vezes até são cruzamentos, e estamos à procura de um tipo de função terapêutica e acabamos por não ter quando o produto não é de boa qualidade. Sim, porque aquilo que ouvimos muitas vezes é que mesmo estes óleos essenciais puros são realmente muito, muito caros, não é? Já tinha tido este feedback até, por exemplo, para utilizações cosméticas, de cosmética natural, etc. E aquilo que percebemos é que são matérias-primas que, para terem qualidade, são de facto muito caros, não é? E quando nós pensamos num roll-on, vai ter uma mistura com o óleo essencial, conseguimos diluir um bocadinho o valor, mas com uma matéria-prima boa, não é? Que vá de facto fazer sentido para aquele tratamento, senão se calhar também não faz nada. Exatamente, pois os resultados não são os mesmos, não é? E isso é o que vai fazer aqui toda a diferença, é podermos ter um óleo essencial num difusor em que de facto conseguimos ter as moléculas terapêuticas pretendidas e os efeitos desejados em tempos completamente normais. Caso contrário, se utilizarmos um óleo essencial com efeito terapêutico muito baixo, devido à sua concentração molecular ser baixa, que muitas das vezes acaba por acontecer também, vai fazer com que ou não tenhamos aquele efeito, ou tenhamos outro que nem estávamos à espera, que ainda é mais complexo, ou que simplesmente não aconteça nada, não é? Isto vai fazer com que a pessoa depois também, de alguma forma, não goste muito da ideia, não é? Porque nada funciona, efetivamente, e muitas das vezes quando as pessoas vêm e dizem, efetivamente, já usei este óleo, já usei aquele, comprei aqui, comprei acolá, e está tudo bem, mas os efeitos não são, de facto, aqueles que eu vejo muitas das vezes a Liliana falar. Bem, e às vezes basta mudar aqui a matéria-prima, basta mudar o ingrediente que a pessoa está a usar, o óleo essencial, e começamos a ter resultados, efetivamente, porque às vezes isto vai acontecer e vamos ter óleos essenciais com menor poder terapêutico, por assim dizer, no sentido em que tem uma menor concentração molecular devido à sua produção. Pronto, depois são aqui alguns critérios de produção que vão influenciar. A nível de preço, efetivamente não são os ingredientes naturais mais baratos do mundo, porque exigem aqui uma excelente concentração, neste caso são concentrados a nível molecular a 100% em moléculas terapêuticas, mas para conseguir um óleo essencial nós precisamos de muita planta. Existem óleos essenciais que são precisas toneladas de planta, por exemplo, o caso do óleo essencial de rosa. Então é completamente normal, quando é necessário 4 toneladas de pétalas de rosa para produzir 1 litro de óleo essencial, que este óleo essencial ao mililitro possa custar 20, 30, 40 euros. É completamente normal, mas depois também temos outros óleos essenciais que já não necessitam de tanta planta para serem extraídos e que então vamos ter frasquinhos a 14 euros, a 10 euros, e é completamente normal. O que eu costumo dizer muitas das vezes é muito abaixo dos
8, 10 euros, convém ter a certeza qual é o óleo essencial que estamos a comprar, se de facto é um óleo que a planta rende bastante e que permite ter óleos essenciais a preços bastante baixos, caso contrário pode ser um bocadinho duvidoso no sentido em que temos um óleo essencial que quando é precisa muita quantidade de planta a este preço não é propriamente muito normal. Pronto, mas cada óleo essencial tem o seu preço diferente, vamos conseguir encontrar óleos essenciais 8, 10 euros, vamos conseguir encontrar a 20, 30 euros e se for preciso a 40, 50 euros. É completamente normal porque depende da planta, não depende só do método de produção. Exato. E foi isso que a fez também enverdar pela Pro Aromas? Para o Aromas, sim, é um projeto de aromaterapia 100% natural. O que me fez iniciar a Pro Aromas foi de facto perceber que existia um grande desconhecimento de que existem óleos essenciais produzidos em Portugal com uma qualidade excelente mesmo. Nós temos plantas em Portugal que têm quimiotipos ou que têm composições químicas únicas no mundo e que são procuradas por imensos países. Ok, o que é nosso é sempre bom, não é? Mas a verdade é que estas plantas existem em Portugal com quimiotipos de excelência e que muitas das vezes as pessoas nem sequer imaginam que isso possa acontecer. Então eu via muitas das vezes isto, as pessoas não imaginavam sequer que existissem óleos essenciais produzidos em Portugal e de tão boa qualidade. Então a Pro Aromas surge mesmo para poder levar mais longe este conhecimento sobre os óleos essenciais em Portugal e principalmente sobre estes quimiotipos de excelência que existem, como o caso do eucalipto globulus, do esteva, por exemplo, e até mesmo de algumas lavandas, nomeadamente a alfazema e o rosmaninho, que têm quimiotipos muito, muito interessantes em Portugal e que são completamente desconhecidos pelos próprios portugueses. Então o objetivo da Pro Aromas é permitir que as pessoas percebam que existem óleos essenciais de qualidade produzidos em Portugal, não são produzidos por nós, são produzidos por produtores nacionais, com planta 100% nacional, e que permitem então divulgar de alguma forma esta riqueza natural que nós temos também em Portugal. Sim, mas que é um projeto muito interessante porque numa altura em que cada vez valorizamos mais aquilo que possa ser mais local e que em termos de pegada ambiental também seja cada vez menor, é muito interessante perceber que nós podemos ir buscar benefícios a outras plantas que se calhar temos aqui mesmo ao lado e que não são tão conhecidas, mas que nos podem trazer também tudo isso que se calhar outras mais conhecidas já trazem, mas que acabam por ter por ser muito menos sustentáveis, digamos assim. Pelo menos aqui para nós em Portugal. E a sua app, a SOS, portanto a Box 100% SOS, acaba por fazer o quê? No fundo traz aqui uma solução, tipo um kit para nós termos em SOS quando precisamos para estas situações? Então, a App Box SOS, outro projeto no qual também estou envolvida, lá está, vamos aqui percebendo as necessidades do público e vamos nos adaptando e tentando de alguma forma colmatar essas mesmas necessidades, e a aplicação Box SOS surgiu um bocadinho antes do meu livro, pronto, também presumo que vamos falar um bocadinho sobre isso, mas surgiu um bocadinho antes com algumas aulas gratuitas que permitissem todas as pessoas que queiram efetivamente descarregar esta aplicação de uma forma muito simples. Hoje em dia todos nós temos centenas de aplicações no telemóvel, então de uma forma muito simples possam em qualquer lado, em qualquer momento ouvirem aulas gratuitas que estão disponíveis e são bastantes, que permitam perceber como elas próprias também podem ter uma farmácia natural em casa de uma forma muito simples através dos óleos essenciais. Então esta aplicação surge mesmo dessa forma para permitir que o máximo de pessoas possíveis possam beneficiar disto e ao mesmo tempo surge com um programa, e aí já é um programa para quem quer saber ainda mais sobre o processo, poder fazer o programa de 21 dias onde vão passinho a passinho, durante 21 dias, com vídeos, com acompanhamento, criar a sua própria farmácia natural. Portanto, a aplicação vem, de alguma forma, ajudar ainda mais pessoas a terem acesso a este tipo de informação de uma forma ainda mais simples. Sim, no fundo destinada mais ao utilizador final, não é? Ao consumidor e não tanto a profissionais, portanto com uma linguagem mais acessível. Que é, no fundo, também então essa a missão do seu livro. O que é que nós podemos encontrar por lá? Sim, o livro surge depois da aplicação Box SOS, mas está aqui muito ligada, porque é sempre um complemento. Para quem tem o livro pode ver também as aulas que estão disponíveis na aplicação, e quem tem a aplicação pode também consultar o livro. O livro é... no fundo, eu acho que comecei a aromaterapia, coloco tudo aquilo que eu aprendi no início, quando iniciei a aromaterapia, coloco no livro, que são mesmo estes 21 passos que permitem qualquer pessoa ter uma farmácia natural em casa.
qual é que é a diferença deste livro para outros quaisquer, que existem imensos, não é? Sobre a aromaterapia. Efetivamente aqui é permitir que todos os dias as pessoas possam evoluir um bocadinho mais, sem aquela questão de que, ok, agora eu vou começar a usar os óleos essenciais, eu tenho que saber muita coisa, então vou ter que ler um livro inteiro para conseguir aprender algo sobre a aromaterapia. E aqui o objetivo neste livro é todos os dias, efetivamente existem algumas páginas dedicadas a cada dia, o livro está mesmo dividido desta forma, em que vamos ter numa primeira fase o conhecimento da aromaterapia, vamos perceber cada um dos óleos essenciais, para que serve, como utilizar, e depois vamos então perceber todas as utilizações possíveis na nossa família em específico, e no final construímos a nossa farmácia natural. E este livro é para tornar ainda mais acessível este conhecimento a ainda mais famílias, é mesmo esse o objetivo, porque tudo isto já foi testado com imensas famílias que trabalharam comigo, e foi a forma mais simples que eu encontrei de passar este conhecimento para que as pessoas tenham mesmo estes resultados, e acabou por ser a realidade quando testamos este método, e neste momento já mais de 300, 400 pessoas já testaram isto antes mesmo do livro sair, e funciona efetivamente. Em 21 dias é completamente possível ter a sua farmácia natural, e neste caso é lendo algumas páginas todos os dias, no final dos 21 dias já temos tudo pronto para cuidar da nossa família, cuidarmos de nós próprios com soluções naturais através dos óleos essenciais também. E isto tudo nas mais diversas áreas, ou seja, pode ser tanto de parte imunitária como do stress, no fundo aquilo um bocadinho das coisas que a Liliana foi basicamente enumerando ao longo deste episódio, tem dos mais diversos sintomas que as pessoas possam ter, até dores e coisas do estilo, é isso? Exatamente, sim, está adaptado para cada elemento da família. Fiz a divisão pelos grupos, porque na verdade, como eu tinha dito no início, um roll-on para uma dor de barriga numa criança é diferente de um roll-on, uma dor de barriga de um adulto, e então na verdade o que eu fiz foi colocar também todas essas receitas, entre aspas, disponíveis no livro, para que todas as pessoas pudessem fazer as suas próprias soluções naturais, adaptadas à idade, e este tipo de soluções mais variedíssimo possível, desde uma dor de dentes, uma dor de barriga, uma dor de cabeça, uma febre, uma constipação, uma questão de dormir mal, por exemplo, ou para dormir melhor, se assim quisermos, a questão da ansiedade, ataques de pânico, situações que muitas das vezes as famílias acabam por ter que lidar com este tipo de situações, e aqui conseguem encontrar a solução natural possível para esse tipo de situação. E Liliana, para quem gostou deste tema, além da app, do livro, de tudo o que possa encontrar para a procurar, também agora tem o seu podcast, não é? O Aroma Voice. Exatamente, sim. Agora uma Voice já é mais vocacionado para profissionais, eu ando a trago convidados, é verdade que neste momento está um bocadinho em stand-by, mas os episódios continuam a rodar, as pessoas continuam a ouvir bastante, mas trago sempre convidados profissionais em aromaterapia, aromaterapeutas, que venham partilhar a sua forma de ajudar os outros também, venham partilhar dicas, venham partilhar a sua visão, venham muitas das vezes falar sobre a aromaterapia numa visão mais profissional, para que outras pessoas possam perceber também como abrir horizontes, como também poder ajudar os outros profissionais possam perceber de alguma forma como é que podem também aplicar isto nas suas próprias profissões. Liliana, muito obrigada. Eu acho que foi uma conversa muito boa também para ajudar que as pessoas percebam que existem soluções naturais que não passam só por coisas mais difíceis de entender, como algumas técnicas de medicina chamadas alternativas, que às vezes as pessoas descredibilizam por não conseguirem ter aquele aspecto tátil, enquanto que a aromaterapia está muito estudada e existem muitas aplicações diferentes, como foi dizendo, e muitas formas também de nos cuidarmos, e que podem, sobretudo, trabalhar aqui na prevenção, que eu acho que é cada vez mais importante, é uma coisa que eu falo muito em termos de nutrição para a saúde, não é? O que acho que é muito importante, nós cada vez temos mais esse cuidado, mas para mim, ainda por cima, que fui mãe relativamente há pouco tempo, é muito importante perceber que se calhar não temos que passar semana sim, semana não com os miúdos em casa doentes, porque esta foi um bocadinho a minha realidade. Por muito que a pessoa faça 30 por uma linha, se calhar há sempre mais coisas que podemos fazer até para prevenir, não é? Para que se calhar, em vez de ser de semana sim, semana não, passa a ser 2 em 2 ou uma vez por mês, que vá atenuando, não é? Sim, sim, sem dúvida alguma, sim, é verdade que é possível ir reduzindo essas crises, por assim dizer, para que seja o mínimo frequentes possível.
não é? Mas a verdade é que nós podemos... A aromaterapia às vezes parece muito complexa e se calhar quem depois ouvir este episódio pode achar que, ok, isto é um mundo muito grande e a verdade é que é mesmo. A aromaterapia pode ser aplicada em praticamente todas as áreas da nossa vida, da nossa casa, da nossa família, mas a verdade é que pode ser simples também. Pode ser simples perceber tudo isto que eu estou aqui a dizer, que pode, de uma forma inicial, pode parecer muito complexo, porque cada óleo essencial vai ter muitas funções, é verdade, mas nós começamos a perceber que para nós, para a nossa família em específico, não é necessário saber assim tanto quanto isso. O que é necessário saber é que, ok, numa situação, quando eu preciso de um óleo essencial antiviral, qual é o óleo essencial que eu vou escolher? Quando eu preciso de energia, qual é o óleo essencial que eu vou escolher? Quando eu estou mais cansado, qual é que é o óleo essencial que eu vou escolher? E isto torna-se bastante mais simples quando começamos a pôr em prática. E é algo que eu costumo recomendar a todas as famílias que vêm para trabalhar comigo, para perceber como usar a aromaterapia na sua família, é começar passinho a passinho, é começar, ok, vamos começar agora, qual é a necessidade que tem mais neste momento? Ora, neste momento a minha necessidade maior é, por exemplo, fazer com que os meus filhos não estejam doentes tantas vezes. Ok, vamos então começar a usar uma solução natural mais a título preventivo e quando começarmos a ter resultados, passamos para outra solução também que possa ajudar noutras situações, em vez de começarmos logo por tudo, porque é muita coisa, não é? Quando eu digo isto de podermos usar nos nossos detergentes, nos nossos cosméticos naturais, no nosso dia-a-dia, no nosso bem-estar, na nossa farmácia natural, é verdade, podemos, mas devemos de começar passinho a passinho e não olhar para isto de uma forma muito geral, porque acaba por parecer muito, muito pesado. E o livro, efetivamente, foi aqui o último projeto onde eu estive envolvida, que foi o lançamento do livro, vem tentar simplificar ao máximo este processo de aprendizagem, porque pode ser simples, não precisa de ser muito, muito complexa a aromaterapia. Exato, e em 21 dias é o tempo perfeito para nós também ganharmos um hábito novo, não é? Para conseguirmos encaixar conceitos e se calhar provavelmente no livro depois também é um guia prático para essa busca de informação que a Liliana estava a referir de ok, eu tenho este dor de garganta, vou aplicar este, tenho problemas de sono, vou aplicar aquele óleo e no fundo também simplificar essa escolha diária. Sem dúvida alguma, sim, é mesmo um guia, portanto é mesmo um livro que está estruturado como um guia para que possa ajudar, possa ser consultado mais tarde, não é? Ler e chegar ao fim e guardar o livro e depois já não é preciso mais, pode ser consultado sempre que necessário, podemos ter o óleo essencial e às vezes esquecemos para que é que ele serve, ok, temos ali toda a informação sobre aquele óleo, como usar, para que é que serve, para que elementos da família, então acaba por ser mesmo um guia de consulta frequente que qualquer família pode ter para poder iniciar a aromaterapia ou consolidar, para o caso de já terem óleos essenciais e quererem aprender ainda mais sobre o tema. Liliana, muito obrigada pelo seu tempo. Acho que foi uma conversa realmente boa e espero que as pessoas que nos ouvem agora também tenham simplificado um bocadinho mais estes conceitos para que comecem a ter cada vez mais interesse na utilização da aromaterapia para o seu dia a dia. Bom, muito obrigada também pelo convite. Espero mesmo que esta conversa também inspire outras pessoas a perceberem que é possível, não é? Porque muitas das vezes achamos que é muito complexo e que nem sequer é possível efetivamente. Muitas pessoas já fizeram este caminho e iniciar a aromaterapia pode ser tão simples como ter um óleo essencial de lavanda em casa, inalar uma vez, duas vezes antes de ir dormir e perceber no dia a seguir se de facto dormimos melhor ou não naquela noite com aquele óleo essencial e a partir daqui pode começar aqui toda a descoberta deste mundo inicial. E muito obrigada por este convite, Mafalda, por ter sido possível trazer também aqui um bocadinho da aromaterapia e destas possibilidades que a nossa natureza põe aqui de facto à nossa disponibilidade e que às vezes desconhecemos que existem. É verdade. Obrigada, Liliana. Obrigada. E nós vemos para a semana. Espero que tenham gostado. Um beijinho.